Com certeza, ser mãe é o maior de todos os trabalhos. Com uma jornada exaustiva, sem férias, com alto nível de estresse, muita preocupação, responsabilidade e muitas vezes sem parceria para compartilhar essa árdua tarefa. Para muitas mulheres, a maternidade é imposta e não uma escolha. Mas, para aquelas que optaram pela maternidade, esse trabalho tem uma remuneração que supera qualquer salário. Até hoje, para muitos, ser mãe e esposa, o velho pacote bela, recatada e do lar, deveria ser o único trabalho que uma mulher deveria ter. Para algumas empresas, ser mãe é um defeito, uma mancha no currículo de uma funcionária que não deveria ter outro foco além do seu trabalho. Ser mãe nunca foi fácil. Ser mãe trabalhadora, menos ainda. Enquanto muitas mães guerreiras conseguem sucesso em suas profissões, outras tantas têm a vida profissional prejudicada simplesmente por serem mães. Maternidade e trabalho é o que vamos debater no Trampapo de hoje. Fique esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fique esperto. Olá, eu sou Ana Paula Xongani, sou empresária, criadora nas redes, apresentadora e mãe. O Trampapo busca ser um podcast inclusivo para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisar de acessibilidade, é possível conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site, www.trampapo.com.br. Eu vou me apresentar e fazer uma autodescrição e as nossas convidadas também. Eu sou uma mulher preta, de cabelos curtos, em crescimento, olhos escuros. Hoje eu visto uma roupa toda colorida, unhas coloridas, tô com maquiagem colorida, tô uma cor só. E você, Ricardo? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Moraes, eu estou gerente sênior de marketing na Cato. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, barba branca. Agora não dá mais pra falar que tá ficando grisalho. Ainda dá. Ainda rola, então tá bom. Grisalho por enquanto. Olhos verdes, eu tô vestindo um tênis branco, uma calça vermelha e uma camiseta branca. Momento raro que eu não tô de preto, né? Vou aproveitar aqui, né, chamar as nossas convidadas para também fazerem sua autodescrição. Vivian, por favor, fala de você. Olá, eu sou a Vivian. Eu sou uma mulher branca, de cabelo meio encaracolado, cacheado. Tenho olhos castanhos. Sou mãe de 2 crianças, um menino de 9 e um menino de 6 anos. Sou sócia e diretora executiva na Maternativa. E tenho já alguns bons anos, né? Desde 2012 estou dedicada ao estudo desse ecossistema ligado à maternidade, ao trabalho, tentando de alguma maneira atuar nessa área, nesse segmento, causando transformação através de compartilhar um pouco de conhecimento, novas visões nesse mundo. É isso, acho que é. Deu certo, gente? Eu me descrevi bem, sei lá. Tá ótimo. Então, tá bom. Tá com a gente aqui também a Mariana Luz. Mariana, fala de você um pouco, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada. Primeiro, super prazer estar aqui. Essa energia boa desse podcast. Eu sou Mariana Luz, uma mulher de 40 anos com muitos cabelos brancos. Gente, desde os 18 eu tenho cabelo branco. Uma mulher branca, mas os cabelos negros sempre foram meu orgulho, agora eles estão mesclados, mas eu tenho muita honra deles e desfilo por aí com eles. Então, sou diretora-presidente da Fundação Maria Cira Souto Vidigal, que é uma fundação que foca 100% da sua atuação na primeira infância, que eu acho que é muito do que a gente vai conversar aqui com vocês hoje, já. E para começar nosso papo de hoje, acho que todos nós aqui concordamos que uma das maiores dificuldades da mãe, da esposa que trabalha fora, é que apesar de colaborar com a renda, muitas vezes até ganha muito mais do que o seu parceiro, o serviço doméstico e os cuidados com os filhos ficam, na sua grande maioria das vezes, a encargo unicamente, eu acho que o problema aqui é unicamente, pelo motivo de, ela é mulher, logo o serviço doméstico é função dela. Ai, que preguiça de ouvir essas coisas. De acordo com uma pesquisa da Cato, 36% das mulheres já tiveram que deixar o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Parece que só ela é mãe, né? Só ela que tem que cuidar. Uhum. Entre os homens, esse número é 4 vezes menor. Então, uau. Pai pra quê, né? E segundo o IBGE, essa dupla jornada das mulheres é uma realidade que está bem longe de acabar.
Enquanto os homens gastam ali, pra você ver, hein? 11% da semana as atividades domésticas, as mulheres gastam quase o dobro, 21%. Isso faz parte da cultura aqui do nosso país e até de outros lugares do mundo. É muito forte enraizada a noção de que são as mulheres que devem desempenhar a tarefa do afeto, gente. Até do afeto, do cuidado e da educação dos filhos. Então fica a dúvida sobre como que isso pode mudar. Como podemos reverter um pouco esse quadro no nosso país. Temos ações dentro do mercado de trabalho para conscientizar a sociedade sobre a necessidade do homem exercer a sua paternidade ativa? Afinal, o que é essa tal paternidade ativa? Como vocês acreditam que ela pode ser incentivada de um modo geral a ir para o mercado de trabalho? Afinal, o que a gente fala aqui, né? O mercado é seu. Exato. O que você acha disso, Mariana? Olha, gente, eu acho que a gente tem, né, essa pergunta fundamental, porque cada vez mais a gente precisa falar de parentalidade, né? Aqui na Fundação, parentalidade é uma meta. E parentalidade vem justamente da lógica, do conceito de que há paz, né? Não há somente uma mãe ou um pai, há paz. Há adultos responsáveis por uma criança. Às vezes há duas mães, às vezes há dois pais, às vezes há uma mãe solo, às vezes há um pai solo. E a gente precisa entender cada vez mais no mundo moderno que os conceitos, né, são justamente de um adulto que cuida de uma criança. E é esse adulto que cuida de uma criança, seja ele pai ou mãe, ou no formato que for, ele precisa garantir que essa parentalidade ativa, né, ela acontece por meio do que vocês já trouxeram, por meio do afeto, por meio da brincadeira, por meio do estabelecimento de vínculo, por meio da conversa, gente. A gente fala aqui na Fundação que uma conversa muda o mundo, e não é um exagero, porque é no diálogo, né, na contação de histórias, na leitura, às vezes assim, não precisa ser uma coisa difícil, vamos contar histórias das nossas famílias, vamos contar sobre o jogo de futebol, se a gente está falando aqui desses pais que precisam estabelecer essa relação, vamos contar sobre o trabalho, vamos contar sobre o trajeto para o trabalho, né? Seja ele em qual veículo for. Então, assim, vamos conectar com coisas que a gente gosta. Eu acho que esse tabu de que o pai não consegue fazer as coisas, não consegue participar, né? Não é participar, ele é tão atuante quanto a mulher, ele deve ser tão atuante quanto a mulher. Quem quer um mundo melhor precisa pensar numa criação melhor. E você, Vivian, pra gente começar já dando incentivo aqui nesse podcast, o que você falaria para essas mulheres mães que querem voltar ou se manter no mercado de trabalho? Bem, acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que muitas vezes, né, por conta de tudo que acontece hoje no mercado de trabalho, as mulheres ficam amedrontadas depois que os filhos nascem. Elas ficam amedrontadas, na verdade, desde que elas ficam grávidas. Como é que eu conto pro meu chefe? Como é que o meu chefe vai reagir? Como é que começam umas microagressões dentro de boa parte das organizações? Aí vem as estatísticas mostrando que quase metade delas são demitidas antes dos filhos completarem 1 ano. E com tudo isso, né, acho que todas as mulheres, todos os homens conhecem uma mulher mãe que depois que foi mãe, foi desligada do trabalho por alguma razão. Então, no mundo todo essa é uma questão, mas eu acho que a gente tem estatísticas ainda mais complexas no Brasil. Isso vai minando a autoconfiança das mulheres, né? Vai minando a autoconfiança das mães. Eu acho que uma das primeiras coisas para trazer um pouco desse pensamento, tanto para o mercado, para quem está empregando, quanto para quem está procurando emprego, maternidade é potência. Não tem como uma mulher passar pela transformação da chegada do filho, de gestar uma outra vida, de ter esse filho chegando ao mundo sem ser impactada por tudo isso. Então, toda essa nova vivência que essa mulher vai passar, toda essa transformação corporal, psicológica, causa uma explosão de transformações. E essas transformações são muito potentes. Então, uma mulher mãe aprende a olhar o outro com mais empatia, a parar para pensar não só no agora, no presente, mas no futuro, porque ela começa a se preocupar com o filho. Ela desenvolve uma coisa de fazer múltiplas atividades simultâneas. Que mãe que às vezes quando tem 2 filhos, não está carregando um, dando mamar para outro e vai pegar com o pé alguma coisa que caiu no chão.
né? Então, assim, até corporalmente a gente ganha umas habilidades novas de conseguir fazer múltiplas coisas simultaneamente. Outra coisa, gestão de conflito. Filhos brigam o tempo todo, os conflitos se intensificam com a chegada das crianças, a gente aprende a mediar conflito, a escutar um, escutar o outro. Então, assim, maternidade, chegada dos filhos, e eu falo mais das mães, porque eu atuo com mulheres mães, a chegada do filho é uma grande potência. Se o mercado está demorando um pouco para perceber isso, aos poucos isso vai sendo absorvido, porque é impossível, é inegável. Então, a verdade é, para a autoconfiança de uma mulher que foi mãe, que está procurando se recolocar, ela precisa enxergar todas as potencialidades que a maternidade trouxe para ela, precisa incorporar esses ganhos de potencialidade no seu discurso, na forma como ela se coloca, tirar o medo, tirar a vergonha de, se eu falar que eu vou ter filho, e não, assumir que ela tem, que aquilo traz um monte de benefício para ela enquanto profissional. Nossa, várias questões de desenvolvimento pessoal, profissional, a gente aprende de forma empírica na maternidade. Eu, sem dúvida, eu tenho certeza que meus maiores feitos profissionais foi depois de me entender potente depois da maternidade. Você tem filhos? Quer chorar? Você tá sensível hoje? Um filho vai atrapalhar o seu crescimento profissional? São exemplos de frases machistas que as mulheres precisam suportar em entrevistas de emprego e até no ambiente de trabalho. Uma pesquisa realizada pela Cato, com mais de 7.000 respostas, mapeou a frequência com que essas frases são escutadas nas organizações. Então, de acordo com esse estudo, 43% das mulheres já ouviram a pergunta: tá de TPM? 35% já foram perguntadas se o marido não ligam para delas trabalharem fora. Olha que absurdo. Que ano é hoje? 34% ouviram: você está muito sensível hoje? E 24% que os filhos iriam atrapalhar a carreira. Bom, além dessas barbaridades, né, absurdas, né? Você não teria chegado onde chegou se não fosse bonita. Você pensa em se casar? Você tem com quem deixar seus filhos, né? Porque você vai cuidar pra mim? Você faltaria no trabalho se seu filho ficasse doente? Não, vou deixar ele morrer. Cara, desculpa, não dá pra ser educado. Não dá pra ser educado. Vocês são muito ladies, cara. Eu mandaria pro inferno. Com o objetivo de criar conscientização sobre esse problema, em outubro de 2020, a Cato fez uma campanha chamada O Dia da Chefe, né? Porque dia 16 de outubro era o dia do chefe, a gente fez o dia da chefe. Basicamente, ele ressalta as diferenças do tratamento recebido entre homens e mulheres em cargos de liderança, né? Então, mostra que até as críticas são desiguais e discriminatórias. A gente pegou umas frases machistas bem clássicas, assim, que as pessoas costumam falar sobre as líderes mulheres e comparamos com as frases usadas para criticar os homens líderes. Vale a pena conferir, viu? É só pesquisar no YouTube da Cato, Dia da Chefe, um peso, duas medidas. Aí você vai ver exatamente como até aí é desigual. Todas essas falas são discriminatórias porque partem do princípio que a condição da mulher, dessas profissionais, já está em desvantagem, atrelando o gênero feminino ao descontrole emocional, à posse do marido e à incapacidade. E é justamente sobre esse tipo de comentário que o nosso Manda Papo de hoje vai falar. Vamos ouvir. Olá, eu me chamo Camila, eu tenho 29 anos, trabalho na área de tecnologia e a minha dúvida é sobre perguntas discriminatórias no processo seletivo de emprego. Acho que toda mulher já ouviu pelo menos uma pergunta em alguma entrevista. Então, são perguntas como: você tem filho? Você pretende ter filho? Quem cuida do seu filho para você trabalhar? Quem leva o seu filho ao médico durante o horário de trabalho? Já me perguntaram até se o meu esposo é pai do meu filho. Completamente descabida a pergunta. E aí muitos recrutadores dizem que essas perguntas é só para deixar a pessoa à vontade, conhecer melhor, enfim, tornar a conversa mais pessoal. Mas para mim isso não cola, porque se fosse para conhecer melhor o candidato, isso seria pergunta dos homens. E a gente sabe que isso não acontece. Segundo, que uma entrevista de emprego ela não é para ser algo pessoal, né? Ela é uma conversa profissional. Então eu sou da opinião que tudo que é perguntado na entrevista de emprego vai ser usado na avaliação do candidato. Inclusive as perguntas discriminatórias. Então elas têm ali um fim. E aí eu chego na minha dúvida, que é: como reagir diante desse tipo de pergunta e o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu posso denunciar uma empresa que tem esse comportamento? Se eu posso denunciar, como e onde eu faço isso? Gente, Camila mandou o papo lindamente. Camila, parabéns. Eu acho que os caminhos hoje, né, você percebe nas redes sociais, né, todas as redes sociais de alguma maneira,
quando uma mulher passa por perguntas discriminatórias, muitas delas começam a postar isso. E a gente já, inclusive, acompanhou papos, tanto de pessoas que são demitidas por isso, né? Empresas que acabam sendo obrigadas a se posicionar a respeito disso. Então, acho que os canais de denúncia para isso têm sido muito forte as redes sociais. E também tem os canais formais, né? Se você passa por uma entrevista onde fica claro um preconceito, de qualquer tipo de preconceito, você tem todo o direito de procurar a ouvidoria daquela empresa e mandar um e-mail sobre o que aconteceu. É importante que a gente comunique um comportamento inaceitável, porque a empresa precisa estar ciente, precisa ganhar os canais normais da empresa para que isso fique mapeado, registrado e etc. Mesmo depois de contratada, né? Mesmo depois de contratadas, agressões, as microagressões, todo tipo de preconceito precisa ser verbalizado, precisa ser dito e precisa ser falado, porque senão ele fica invisibilizado, não é contabilizado, não é tratado, e isso é uma grande questão. Maravilhosa. Mari? Olha, gente, eu acho que concordo com tudo que a Vívia trouxe já nesse tema, né, os canais e a potência que a gente hoje tem do cidadão ser um multiplicador de mudança de comportamento, de quebra de padrões, e eu acho que isso tem a ver com o empoderamento, né, da mulher, e algo que a Camila trouxe também, acho que com muita propriedade, parabéns aí pela contribuição e pelo papo reto, eu acho que é justamente de muitas vezes as mulheres, né, replicarem isso. E eu acho que o que a gente precisa aí como mulheres a gente tem que se unir, gente. A gente tem que liderar essa transformação e sabendo o quê? Que o real empoderamento, né, é quando a gente assume também o lado mulher, quando a gente assume o lado mãe, quando a gente assume que as prioridades dos nossos filhos são uma prioridade nossa e deveriam ser uma prioridade do nosso entorno. E se não é o entorno que está errado. Não sou eu e não são as necessidades do meu filho. E Mariana, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal promove ações em prol da primeira infância e também apoia o ranking das melhores empresas na atenção à primeira infância, com a premiação do GPTW. Como você vê os propósitos das empresas que oferecem essas medidas para as mulheres, né? Para as mães e para os funcionários de modo geral. Essas empresas que são focadas em mães, mas também nas crianças, porque eu acho que é um outro grau de responsabilidade. Além de gerar empregos para essas mulheres e possibilidade delas trabalharem, pensar no cuidado dessas crianças também. O foco é na valorização dos funcionários, o foco é na lucratividade ou é na responsabilidade social de cuidar das futuras gerações? Muitas vezes, né, no Brasilzão, que é gigante, né, gente, são muitas realidades, dentro da cidade de São Paulo são muitas realidades. Você imagina, então, no estado, em todos os nossos estados e 5.570 municípios que a gente tem nesse país. E aí é isso, né, são estruturas muito diferentes, seja do poder público, seja das empresas, seja da sociedade civil. E eu acho que uma primeira coisa para a gente enfrentar o medo é o conhecimento, é a informação, né, como a Vivi trouxe, porque se a gente souber, gente, que na nossa Constituição, a Constituição lá de 88, traz no artigo 227 a criança como uma prioridade absoluta. E a gente precisa, então, quebrar isso a partir dessa prioridade absoluta. Ela é uma prioridade absoluta, é da mãe e do pai? Não, é do país. Então, a gente precisa entender que a criança não é uma responsabilidade só da mãe e do pai, ela é uma responsabilidade da mãe e do pai também, mas ela é muito importante que a gente considere, né, o provérbio africano que fala que leva uma vila para criar uma criança e que todos nós somos essa vila, então que a vila é a vizinhança, a vila é a empresa, a vila é a escola, a vila são os equipamentos de assistência social, são os equipamentos de saúde. Então, são todas as estruturas da nossa sociedade que precisam operar de forma organizada, né, para que a gente coloque a criança no centro, porque é essa criança que é, como a Ana trouxe lá atrás, o presente e o futuro. E isso não é só uma bela frase.
ênfase, gente. Isso é uma realidade. E é por isso que aqui na Fundação a gente trabalha com primeira infância todos os dias, porque uma primeira infância bem vivida, ela traz retornos para a economia, assim, você aumenta em 25% os salários. Então você está pensando, né, além de gerar emprego, ela gera um aumento da renda, uma reinjeção nessa movimentação econômica que é fundamental para que a gente quebre desigualdade. Ela gera uma maior permanência na educação, ela gera uma diminuição dos gastos com saúde pública e com segurança pública. Então, eu gosto de dizer assim, quando a gente está pensando em quais são as grandes demandas da nossa sociedade, é isso, né? Emprego, educação, saúde e segurança. E a primeira infância bem vivida, bem cuidada, bem tratada por esta vila, não só por um único pai ou por uma única mãe, ela traz esses resultados pra gente. Mariana, você sabe dizer de cabeça o nome de algumas empresas que você coloca que fazem isso, que ganharam o prêmio de PTW, o último? Pode declarar. Pode contar? Claro, claro. Teve... Empresa bacana tem que ser divulgada. Acho que tem a Avon, né, no meio dessa lista. A Johnson & Johnson ganhou, a IBM já ganhou, já foi premiada, a Takeda foi premiada, a Takeda até a gente copiou aqui na Fundação um dos benefícios que eles oferecem. Eu coloquei na minha política de gente, eu não Legal. tinha, hein? Tenho que contar. Que é assim, eles dão a folga no dia do aniversário do filho, gente. Não, Márcio, daí eu copiei e agora eu tenho isso aqui na Fundação também. Então é Perfeito. isso, a gente tem que ir se inspirando, né? E acho que, quem mais? Acho que Santander, IBM, acho que talvez tenha falado já. E muitas empresas, gente. A lista, claro, tem os premiados e tem todos aqueles que ficaram bem também, Sim. né? Então, esse tipo de ranking, ele alimenta uma competição positiva. E o que eu falei, a possibilidade da gente se inspirar nas boas práticas, né? Do que tem gente fazendo melhor do que eu. Bora fazer também, bora levar essa barra, porque a gente tem essa condição. E quem está na liderança, como vocês trouxeram, tem essa possibilidade e essa responsabilidade. Eu concordo 100%. Bom, vamos lá. Jacinda Ardern foi uma das líderes mundiais com maior sucesso no controle dessa pandemia. Ela obteve uma vitória esmagadora e começou o segundo mandato como primeira-ministra da Nova Zelândia. Enquanto ocorreu o primeiro mandato, a Jacinda estava grávida. A oposição e os cidadãos mais conservadores, para variar, né, gente conservadora, criticavam ela super pesada, né? Tipo, com aqueles argumentos bem óbvios, né? Tipo, uma mulher como é bem recém-nascido não pode ocupar um cargo de tamanha importância, sendo que sua prioridade deveria ser mãe. Jacinda não abaixou a cabeça, fez campanha exibindo barrigão. Foi eleita, só usou 6 das 18 semanas que tinha direito da sua licença maternidade e voltou para assumir a liderança do país, enquanto seu marido, o Clark Gayford, deixou o seu programa de pesca que apresentava para ser pai em tempo integral. Eu acho essa história muito inspiradora para toda mãe que quer alcançar o sucesso da sua carreira, para todos os pais que querem contribuir para o sucesso das suas famílias, né? Porque contribuir com o sucesso das suas esposas muitas vezes é contribuir com o sucesso das suas famílias. E principalmente para a gente gerar atenção nessa ideia de avaliem carreiras dentro das suas famílias. Qual a carreira que é mais promissora? Qual a carreira que tem mais sucesso mais imediato? Qual a carreira que está gerando mais renda? Tudo isso é muito importante para a decisão de quem fica em casa com a criança, de quem não fica em casa. Eu tenho uma experiência pessoal em relação a isso, inclusive. O Stay at Home Dad, o pai em período integral, é algo mais comum socialmente aceito nos dias de hoje. Eu acho que o que precisa mudar realmente é o desejo das pessoas a fazerem isso. Isso favorece, inclusive, as mulheres no mercado de trabalho. Importante dizer que quando favorece a mulher, não necessariamente desfavorece o homem. Só favorece a mulher mesmo, tá? Tá tudo bem. Mas eu queria perguntar pra vocês, essa decisão conciliada nas famílias, elas precisam acontecer. Como que vocês enxergam essa possibilidade para que as mulheres voltem ao mercado de trabalho de uma forma justa, mas cuidando dessa aldeia em volta, né? Para cuidar dos seus filhos, Vivi? Bem, primeiro que para a gente conseguir ter essa escolha, as empresas precisam oferecer licença parental, né? Sim. Hoje o que a gente tem para a grande maioria das empresas, é a licença maternidade, e nas empresas cidadãs um período um pouco mais estendido. Algumas empresas oferecem licenças paternidades estendidas, mas a licença Que é de quanto paternidade tempo a estendida?
Depende, né? Você tem até 20 dias, acho que é isso, me corrijam se eu estiver errado, mas são 20 dias para a empresa cidadã, mas a normal são 5 dias, depois do nascimento dos filhos. E algumas empresas, por iniciativa delas, equiparam as licenças entre homens e mulheres, foi o caso da Diageo. A gente tem empresas de tecnologia como Google, Facebook, também oferecendo licenças paternidades um pouco maiores. Mas para que essa decisão possa acontecer, esse diálogo na casa possa acontecer, quem é que vai ficar com o filho, né? A carreira de quem tem mais chance agora de decolar, precisa existir essa opção para o homem fazer também. De qualquer maneira, existe uma barreira nisso, né? A primeira barreira tem um percentual muito grande dos homens no Brasil que nem usa os 5 dias de licença disponível. Eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas num dos relatórios que a Promundo fez no estudo de paternidades no Brasil, eles apontaram uma utilização desses 5 dias muito baixa, do tipo menos de 50% dos homens usam os 5 dias de licença. Que absurdo! Eita! O que acontece, né? Você tem aí uma quantidade de homens que é assalariado, representante de vendas que trabalham por meta, então ele fica 5 dias em casa, ele deixa de faturar, ele deixa de ter a comissão. Então, assim, tem um monte de aspectos sobre isso, além da própria cultura. Meu filho nasceu, agora eu tenho que trabalhar mais ainda, né? Aquela cultura do provedor, que ainda é muito forte. Dizem que existem fugas também, né? E muito ligada ao provedor financeiro, não necessariamente provedor afetivo. Mas, assim, tirando tudo isso de lado, a barreira que existe já da questão do machismo estrutural, né? De quem que é a responsabilidade do cuidado, para que mulheres e homens possam discutir sobre quem é que vai ficar em casa com os filhos para a mulher acessar o mercado de trabalho, retornar de licença maternidade, a conversa sobre licença parental precisa aumentar no Brasil, né? A gente precisa ter mais opção de pais que possam tirar licenças paternidades estendidas ou licenças equiparadas entre homens e mulheres. Se isso acontecer, existe a possibilidade das mulheres conversarem, porque é mais difícil. Se isso não acontece, não existe a opção da licença paternidade, da licença parental, um homem falar, não, então tudo bem, deixa que eu saio do meu trabalho, porque agora a sua carreira vai tá mais à frente do que a minha. Existe uma pressão social muito grande em cima desse homem, ele precisa estar muito centrado dentro de quem ele é para aguentar também os comentários de que agora ele é um homem que fica em casa para que a mulher possa trabalhar. O machismo, ele não é só uma opressão contra as mulheres, é também contra os homens. Os homens também sofrem com isso, né? Essa masculinidade um pouco tóxica. Bastante tóxica. Não, isso é bem importante. Por exemplo, meu companheiro trabalhava muito tempo numa emissora e quando ele começou a participar da criação da própria filha, levar no médico ou alguma coisa da escola, foi criado na empresa que os funcionários só poderiam sair 2 vezes para acompanhar seus filhos ao médico. Então, assim, ao ano, minha filha só poderia ficar doente 2 vezes ao ano. Fora isso, a responsabilidade era toda minha. E o lance do machismo é muito importante a gente trazer. Porque aí a gente expande a ideia de ser só nas empresas, mas quem tá em torno. A ideia da aldeia, da vila, que a Mari trouxe. Quando meu companheiro decidiu ficar em casa, nesse início de pandemia, para que eu conseguisse continuar trabalhando, mesmo estando em casa, trabalhando em casa, a pressão social não é só do mercado, mas também das pessoas que estão em volta. Então é de fato uma mudança de cultura nas empresas, mas é uma mudança de cultura na nossa sociedade. Pegando o gancho, gente, do que a Vivi trouxe do Promundo, né? Um outro dado dessa pesquisa é que 85% dos pais fariam qualquer coisa para ter uma participação maior nessa criação dos filhos. Então, assim, existe a esperança, né? Eu queria complementar dizendo que existe essa vontade, porque eu acho que… e aí isso tem a ver com o ambiente cultural que a gente vinha falando, né? Com a necessidade de quebrar esse ambiente cultural. E aí, Ana, o exemplo que você trouxe
trouxe é um exemplo, ele é super bacana, mas ele é na Nova Zelândia. E aí o que acontece? Às vezes, a realidade de bons exemplos muito distantes e únicos acabam que ficam assim, não, mas é lá, é longe, não, na Europa, ou em outro, né, no caso, na Nova Zelândia, na Oceania, mas, assim, muito distante da nossa realidade. Então, o que a gente precisa fazer? Usar essa potência de que, puxa, se tem 85% dos pais que já despertou essa vontade, que já tem um anseio de estar mais perto, né? São esses pequenos passos que a gente está falando, né? Vamos da comemorar. gente usar isso a favor de criar novos exemplos, de incentivar que isso aconteça por meio... E eu acho que, gente, claro, quando a gente fala de GPTW também, a gente pensa... são as maiores empresas para se trabalhar, e são mesmo as maiores e as melhores. Agora, é possível fazer isso num ambiente pequenininho? Também, mas com essas né, ações que são, poxa, vai levar, incentiva, né, uma pessoa que tem uma loja, uma farmácia, pode incentivar um pai a ir a levar o filho na consulta, a ir para a apresentação de flauta, eu brinco, né, que é quase um estereótipo para a gente dizer, não, é super importante, porque aquele apoio, aquele vínculo se estabelece nessa fase e naquela presença, né, naquela reunião de pais para entender o que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente consiga permear isso como um conceito, que a gente consiga acreditar nisso e de fato, praticar nos diferentes cenários. Então, acho que queria trazer esse dado aí para complementar a resposta da Vivi. Muito legal esse dado, e que esses 85% de homens conversem com seus pares, seus amigos, seus chefes, para ajudar nessa mudança que a gente tanto deseja. E com a pandemia, vamos falar dessa realidade. Tivemos mulheres que foram obrigadas a conciliar o trabalho de casa que elas já faziam com a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, que ficaram em casa em tempo integral. Ainda teve as aulas, educação, uma série de coisas, ou seja, a demanda de trabalho aumentou muito. Algumas têm companheiros ou familiares que contribuem para lidar com essa rotina, mas outras tiveram que realizar verdadeiros milagres para cuidar disso tudo. Em outro estudo realizado pela Cato, nós levantamos que 60% das mulheres afirmaram sentir os impactos do isolamento social na sua saúde emocional, com destaque para ansiedade, que é o mal da atualidade, né? Dentre as maiores dificuldades do trabalho remoto das mães em quarentena estão lá, né? Conciliar isolamento social e saúde mental, conciliar trabalho, tarefas domésticas e filhos, né? Falta de espaço adequado para trabalhar e falta de concentração para as atividades profissionais. A pesquisa com mulheres também mostrou outros fatores causados pela quarentena: estresse, cansaço mental, desmotivação, perda de sono, tristeza, solidão, depressão. É isso. Esse tempo, com esse acúmulo de função, gerou novas perspectivas de carreira. Vocês acham que, diante dessa pressão toda, as mulheres conseguiram criar possibilidades de carreira? O home office, que parecia tão sonhado para as mães, passou a ser um pesadelo ou gerou oportunidade? Ou as empresas podem criar formas de transformar o home office em algo positivo. Inclusive, a gente tem um episódio ótimo aqui sobre home office. Se a gente cruzar, é o primeiro episódio, né, Henrique? Primeiro episódio. Se a gente cruzar aqui com esse episódio de maternidade, pode gerar boas soluções. Mas eu quero saber de vocês, qual que é o mundo ideal para as mães que trabalham em casa? Como que elas podem conciliar tudo isso e pensar numa carreira próspera? Legal. Olha, gente, acho que a gente falou muito disso ao longo, né? Desde o início da pandemia aqui, a gente, na Fundação, por ter esse trabalho com as empresas e por entender que são justamente essas grandes empresas que criaram o caminho do home office, né? Porque eu acho que também isso é importante dizer, significa um percentual mínimo da massa trabalhadora brasileira, quem está em home office. Então, assim, e aí a gente já está falando dessas empresas que têm a possibilidade, as empresas que tiveram a possibilidade de deixar os funcionários em home office são as empresas que têm a possibilidade de criar políticas amigáveis e de flexibilização para a primeira infância. Então, acho que isso é muito importante da gente separar, porque o dado era assim, acho que no auge da pandemia, 13% da massa trabalhadora brasileira estava em home office. Então, assim, acho que é uma realidade que a gente precisa também já colocar num lugar de privilégio mesmo, né? Que foi a possibilidade de estar no conforto e na segurança das nossas casas. Então, fazendo essa distinção, o que eu acho se a gente está falando de empresas grandes, a gente está falando de empresas que
teriam, no momento de pandemia, a obrigação, na minha opinião, de oferecer um acolhimento para esse momento inusitado, inédito, que ninguém nunca tinha vivido e que todo mundo começou a aprender junto. Então, eu acho que é assim, a gente, né, olhou muito para a possibilidade de fazer intervalos entre reuniões, de não ter reuniões maiores do que 1 ou 2 horas, de você criar um espaço maior para o almoço, porque a família, seja o pai ou a mãe, tem que preparar o almoço, depois tem que lavar a louça do almoço, depois tem que ajudar a criança a almoçar. O almoço não surge. Né? A louça não sai sozinha, a louça não lava sozinha. Isso, então assim, a gente começou a falar justamente sobre boas práticas a serem implementadas por essas empresas grandes que tinham seus funcionários em home office. Então, e aí outras coisas, né? Evitar reunião, porque eu acho que uma coisa que a gente aprendeu aqui é, a gente realmente precisa daquela reunião ou a gente pode mandar um e-mail, né? Eu tenho uma camiseta. Eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ser um e-mail. Boa camisa, Ana. E eu acho que assim, não é que tenham mais camisetas, assim, porque eu acho que a gente, de certa maneira, no início, fez uma transição direta, né, do mundo do escritório para o online. Só que no escritório você estava aqui, você olhava no olho, não era por uma tela, não era por uma, eventualmente, cruzou com uma pessoa saindo de uma sala, você já tratava de um assunto, aí não, você marca uma reunião, a reunião é com vídeo, porque ninguém mais fala o telefone, e isso tudo gera desgaste, gente, gera desgastes que o Ricardo já trouxe, que é toda essa lista aí de impacto, né, em saúde mental, e em capacidade de concentração e foco, porque há dados que comprovam isso, você fica olhando para a tela, é mais cansativo, teu olho, né, eu comecei a pingar colírio nos primeiros meses de quarentena. Ao mesmo tempo que as empresas tendem a ter uma certa resistência a mães, a nossa sociedade tende a demonizar mulheres que optam por se dedicar apenas à sua carreira, ou mesmo ter um casamento sem filhos. Para muitas pessoas, eu não tenho vontade de ser mãe soa como um palavrão. Então começa a pressão dos amigos, da família, vem aquela velha história. Quando o seu relógio biológico mandar, você vai querer. Você não pode viver uma vida sem ter essa grande alegria. Você nunca vai se sentir uma mulher completa sem ser mãe. As pessoas romantizam a maternidade como se fossem flores e arco-íris em uma família de comercial de margarina, ignorando que mães são abandonados pelos seus parceiros, que não conseguem conciliar trabalho e maternidade, ou simplesmente optaram por não ter filhos, porque não querem. Essa pressão externa acaba sendo um agravante para a carreira dessas mulheres. Você, Vivi, acha que elas acabam tomando decisões compulsórias e isso afeta as suas vivências no mercado de trabalho e até as suas vivências na maternidade? Nossa, que pergunta! Bem, eu vou falar muito sobre uma crença que acho que talvez mais mulheres compartilhem disso. Dizer que a maternidade é uma escolha no Brasil, isso não é verdade. A maternidade é compulsória. E a maternidade é compulsória por conta da pressão social existente, por a gente não ter uma política de descriminalização do aborto. São múltiplas as questões que tornam a maternidade compulsória, a própria pressão social que você citou. Vamos só explicar o que é compulsória para todo mundo? O que é uma maternidade compulsória, Vivi, antes de você continuar? Vamos lá, maternidade compulsória é quando não existe escolha. Tudo está convergindo para uma mulher se tornar mãe. Primeiro, pela percepção de qual que é o papel dela biológico-social. Então, o papel de uma mulher no mundo ainda é visto como um papel de gerar, né? De dar continuidade à vida de uma forma que é ter filhos, através dos filhos. Então, essa é a visão social do papel da mulher. A outra questão ligada à maternidade compulsória está ligada à escolha de, uma vez estando grávida, poder decidir por interromper esta gestação. A prática do aborto é criminalizada no Brasil. Então, mulheres que praticam um aborto cometem um crime. Isso torna ainda mais difícil essa escolha pela não gestação. Fora que a gente tem a dificuldade de acesso a meios contraceptivos. Então, existe essa conversa de que engravidou porque quis. A verdade é, meios anticonceptivos falham, né? A gente não tem nenhum meio que é 100% eficaz. O único meio 100% eficaz é a abstinência sexual.
E aí a gente vai esbarrando num monte de outras coisas que também tá ligada à sexualidade da mulher, né? Que também é tabu. Então essa história de maternidade compulsória tá ligada a um monte de tabus que são bem complexos, que dá um podcast inteiro. Com certeza. Né? E isso também tá ligado à classe social, a milhares de outras coisas, né? Então, violência de gênero. Tudo. Voltando na questão da pergunta. Mulheres, a gente tem uma questão de maternidade compulsória, uma boa parte das mulheres ficam sozinhas, né, ou são solos, porque a gente fala de maternidade solo, né, mãe solo, e você está pensando no estado civil dessa mulher, ela é casada ou ela não é casada, tem ou não tem companheiro. E maternidade solo não tem nada a ver com uma mulher ser casada ou não. Maternidade solo tem a ver com ela sendo a única responsável pela manutenção da vida de uma criança. E a manutenção da vida não é só alimentar, né, e nutrir e etc., mas é também amar e dar todos os recursos necessários para que uma criança sobreviva bem e saudável, né, e não sobreviva, que ela viva de maneira saudável. E com isso em mente, boa parte das mulheres ao longo das suas vidas, sendo elas casadas ou não, vão experimentar o que significa uma maternidade solo. Porque é muito mais comum do que a gente imagina uma mulher que tem um companheiro do lado e esse companheiro não participa. E a sobrecarga dessa mulher ela é gigantesca. Quer dizer, em algum momento ela assume a responsabilidade da casa e dos filhos quase que exclusivamente sozinha. Gente, eu acho que isso não tem como isso não prejudicar a carreira de uma mulher. Vamos lá, né? Outra questão super séria no Brasil. Como a gente tem uma herança escravocrata muito grande, não existe valorização nenhuma do que é trabalho de cuidado, trabalho doméstico. No Brasil, é muito comum que mulheres que tenham um pouco mais de condição financeira, que elas subcontratem mulheres para cuidarem do trabalho doméstico, dos seus filhos e de suas casas. Isso dá para elas a possibilidade de elas acessarem o mercado de trabalho, mas não trata da questão do acesso do mercado de trabalho de todas as mulheres. O que a gente tem com isso é que a ascensão da mulher branca ao mercado de trabalho está pautada na opressão e na subvalorização do trabalho da mulher negra, que assume o trabalho doméstico por conta de uma troca financeira. Então, assim, quando a gente olha para a questão da emancipação da mulher no mercado de trabalho, quando a gente fala de feminismo, a gente precisa fazer um olhar muito mais amplo, porque enquanto a ascensão da mulher branca ao mercado de trabalho estiver pautada na opressão e na exploração e na transferência do trabalho de cuidado doméstico para outras mulheres, para as mulheres negras, mulheres com menos condição social, a gente não está falando de transformação no Brasil. Quando essa transferência deveria ser feita junto com as outras pessoas que criam essa criança, pais e redes de apoio. Exato. Sim. Exatamente. Então, quer dizer, ao invés da gente estar discutindo uma participação ativa de quem gerou aquela criança no mundo, né? E pode ser um casal de homens, um casal de mulheres, um casal de homens e mulheres, meio que tanto faz essa questão agora, né? Mas se uma criança veio ao mundo e você tem uma vila cuidando dela, mas principalmente você tem os pais que são responsáveis por ela dividindo esse trabalho, você não precisa transferir ele para ninguém. Mas como o trabalho de cuidado e o trabalho doméstico é subvalorizado, mais fácil do que você dialogar com os homens ou com os companheiros sobre a divisão desse trabalho é você contratar uma outra pessoa para fazer. E aí você tem existências, tanto de homens quanto de mulheres, que têm mais dinheiro, que essas pessoas passam uma vida inteira sem entender o que é o trabalho de cuidado. Ela nunca cuidou da própria vida, nunca tirou seu próprio lixo, nunca preparou a própria comida, ela nunca limpou a sua própria casa, ela nunca cuidou dos seus filhos sozinha, então ela não tem ideia do que isso significa. E por isso o tempo para ela é muito maior, ela consegue trabalhar, ela consegue voltar, porque aí ela compra comida fora, contrata alguém para limpar a casa, contrata alguém para cuidar dos filhos, e aí tudo é possível, né? Você compra tempo. Para as pessoas que não têm condição de comprar tempo, a vida é muito mais difícil, o acesso é muito mais difícil. E para as mulheres, né, que estão lá na base dessa pirâmide, que é a grande maioria da população brasileira, mulheres, negras, periféricas, para elas isso ainda é muito mais difícil. O que você tem? Quando você olha para as mulheres que
faz o recorte de raça e olha para a questão das mulheres negras, você tem 63% dessas mulheres que são sozinhas e cuidam dos filhos estão abaixo da linha de pobreza. Ela não tem condição de acessar o mercado de trabalho, ela não tem tempo. E se ela está acessando o mercado de trabalho, ela está acessando um mercado de trabalho que não pode nem ser chamado de mercado de trabalho. Ela está acessando subtrabalhos, subremunerados, subreconhecidos. E com isso a gente não evolui nunca. Então eu acho que uma coisa que é muito importante, um exercício para todos os brasileiros, homens e mulheres nesse caso, é experimente cuidar da sua própria casa e dos seus próprios filhos. Assim, num primeiro momento por uma semana, tá? O ideal é que você faça isso por mais tempo. Só assim você vai entender qual é o valor do trabalho do cuidado. A chegada dos filhos é o grande degrau quebrado na ascensão da carreira das mulheres. Ponto. Essa é o fato da realidade do agora. A gente está discutindo mudanças para o futuro, coisas que a gente queria que estivesse acontecendo agora, mas que não estão. Então, quando os filhos chegam, existe um degrau quebrado nesse crescimento. E é por isso que você olha para as empresas e você tem dificuldade de encontrar mulheres em posições de liderança. Uma parte dessas mulheres acaba demitida depois que os filhos nascem, uma parte dessas mulheres, por conta do trabalho de cuidado dos filhos e da casa, não consegue mais ter o tempo que ela tinha antes para se dedicar ao trabalho, para o crescimento profissional. Então, enquanto a gente não tratar desse degrau quebrado, então, a verdade os filhos chegam, a carreira fica mais lenta, fica mais difícil, porque falta tempo. Tempo para acessar tudo isso e também porque as prioridades mudam, né? Para essas mulheres também. O outro ponto, que é quando a mulher decide não ter filho, muitas das mulheres que gostariam de ser mães adiam a maternidade ou decidem que elas não vão ser mães porque elas são obrigadas a fazer uma escolha. Ou eu vou ser uma profissional bem-sucedida ou vou ser mãe. As duas coisas não combinam. E para terminar essa deliciosa conversa, vamos para o nosso quadro Dica Extracurricular. Aqui é o quadro onde vocês dão dicas. Pode ser filme, pode ser série, pode ser podcast, uma palestra disponível na internet, que tem a ver com os nossos assuntos, que tem a ver com o tema de hoje, para quem quiser continuar conversando sobre isso depois de terminar esse episódio. Quem começa? A minha dica vai ser um documentário que tá na Netflix, né? The Mask You Live In, que basicamente é a máscara em que eu vivo, né? Então é um documentário que fala sobre masculinidade tóxica, como ela afeta os homens com relação ao cuidado dos filhos e o afeto no geral, né? Então, a crise das crianças americanas e como educar uma geração de homens saudáveis. Então, com especialistas e outros acadêmicos, né? Então é uma forma da gente olhar para esse lado que a gente tá falando muito aqui, né? Do trabalho da mãe, mas acho que começa também, né? O trabalho de trabalhar direito como pai, né? Essa é a minha dica. Arrasou. Vai, Vivi. Eu separei aqui alguns relatórios. Eu falei do relatório da Promundo, que eu acho que vale a pena todo mundo pesquisar, porque eu entendo que quem está ouvindo a gente é quem também está pensando sobre o mercado de trabalho, mas também tem as empresas e empregadores escutando. Então, tudo que é indicadores, né, sobre a questão de parentalidade, sobre a questão da primeira infância, é muito importante que quem atua nessa área, que tem interesse de saber mais, vá atrás disso. Então, a gente tem o relatório da Promundo, a gente tem os relatórios da Accenture, que falam sobre o Employee Experience, que é a experiência dos colaboradores dentro das organizações, e muitos desses relatórios trazem a questão do impacto da chegada dos filhos nas carreiras, tanto dos homens quanto das mulheres. Quero trazer um filme aqui muito para as mulheres que chama A História de um Casamento, tá na Netflix também. É um filme que fala sobre divórcio, mas fala muito sobre cuidado, sobre carreiras de homens e mulheres. Olha. E priorização dessas carreiras. Tem o Trulli também, que fala sobre o trabalho doméstico, mas que tem que estar com um pouco de o emocional um pouco melhorado para assistir esses filmes, tá, mulheres? Porque realmente gatilho, alerta. Eles tem uns gatilhos aí, porque é a realidade de uma maneira tão intensa que às vezes a gente precisa estar preparada para olhar para ela. Mari, suas dicas? Ai, gente, eu tenho um monte. Mas acho que, né, tem
tem tantas. Aí vou já indicar então o site da Fundação, porque a gente tem uma biblioteca com um monte de coisa, que é www.fmcsv.org.br, e 3 produtos nossos que eu sou apaixonada, eu sei que com viés, mas que são os 2 documentários Começo da Vida, o 1 e o 2, que trazem muitas das informações do porquê que esse troço é a coisa mais importante do mundo, gente. E que a gente tem no hashtag aqui na Fundação, né, que é primeira infância primeiro. Então, assim, tudo importa, tudo é importante, mas a primeira infância, gente, ela vem primeiro. Então vamos cuidar dela. E aí o Começo da Vida 1 e 2 falam sobre isso. No Começo da Vida 2, que a gente lançou ano passado, então é super recente, os 2 estão também nas plataformas abertas, Netflix, Videocamp. Ele fala muito sobre a interação da natureza, que é algo que a gente não falou aqui, mas que é super legal, porque tem várias empresas que já estão com esse olhar, também algumas empresas que estão com esse olhar, né? Então, de ter um espaço, um ambiente para a saúde mental dos funcionários e também das crianças. Então, que essa interação com a natureza, ela é fundamental para a gente manter a nossa saúde mental, a nossa capacidade de foco. E isso também começa no início da vida. E aí, por fim, vou dar uma dica que está acontecendo, que é a gente está com uma série com o Drauzio Varela no programa É de Casa, todo sábado de manhã. Ele sai assim umas 9h20, já foram 3 episódios, mais por vir, são 9. E em cada episódio a gente tem o Dr. Drauzio falando um pouco, né, da questão do tema daquele episódio. Então o episódio da semana passada foi o pai presente, então que tem tudo a ver, gente. O João é um personagem inacreditável, maravilhoso. Quem quer ser um pai presente, assista esse documentário. Quem precisa tornar um pai presente, assiste também e vai lá e passa para ele depois. E tem vários outros falando aí dos cuidados na primeira infância, né, pré-natal e depois dos cuidados nos primeiros meses de vida, amamentação, nutrição. Tem um monte de tema bacana e que com uma história real e com o Dr. Drauzio explicando um pouco o que isso significa, e também está no ar. Depois eles ficam disponíveis aí na internet para quem não conseguir assistir no programa, e eu recomendo como série. Bom, eu vou para minha indicação para a gente entender um pouco mais sobre a raiz disso tudo. Eu tenho um livro que eu gostei muito que chama O Ponto Zero. Trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. Essa é a minha dica de hoje. E a gente tá terminando o Trampapo. Que conversa importante, deliciosa. Eu adorei. Você, Ricardo? Muito, porque pra mim é um Trampapo que agora, mais do que nunca, é pros homens ouvirem de novo e contarem pra todos os amigos. Vivi, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer muito grande conversar com vocês. Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Porque é aquilo, se a gente conversa, se a gente fala, se consegue levar isso para mais pessoas, uma sementinha vai sendo plantada e são dessas sementinhas que nascem as transformações que a gente precisa. Muito obrigada. Mariana, obrigada também por estar aqui com a gente. Valeu, Mari. Obrigado, Vivi. Super obrigada e pela oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui, gente. É isso, eu queria muito agradecer, adorei o papo de hoje. Eu acho que esse episódio é especial pra mim, porque hoje eu vim gravar o quê? Com a minha filha. Então, um agradeço especial pra Cato, pra Pod 360 e pro Trampapo pelo acolhimento. A gente deu várias dicas aqui hoje, então estão todos disponíveis e bem facilitados lá no nosso site www.trampapo.com.br, e acompanha também a gente nas redes sociais @trampapo.podcast. Um beijo, até o próximo episódio e tchau! Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongana e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto.